atividades de ensino que houve em Salvador se espalharam pelo interior da Bahia e para outras cidades que, naquela época, eram poucas as capitais do Nordeste que tinham pioneiros estabelecidos, né? Então, nós Então, começamos a viajar para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Sergipe, área então, indígena, área indígena. Então, toda essa tudo aqui. região. Então, esse período é muito importante todo mundo entender que foi aquela década de uma metodologia conhecida como ensino às massas, né, Padim? Foi bem característico dos anos 60, 70 e um pouco dos anos 80 também, né? Então, a metodologia, hoje, quando a gente vê os processos que estão em andamento, então, reforça uma aprendizagem de muito esforço de décadas passadas, né? E a Casa Universal de Justiça menciona isso em suas mensagens, né? Que como todos esses esforços fazem parte de um processo de aprendizagem, né? E só para a gente ter um entendimento, o grande desafio naquela época do crescimento, tanto no Brasil como na Colômbia, na Bolívia, na Índia, no Equador, era que nós tínhamos capacidade de expandir, mas a gente não tinha capacidade para consolidar. Então, assim, parece que parece que perdeu muita energia, muito esforço, mas a gente nunca sabe, né, no espelho de Deus, o que aquilo significou, o que aconteceu. Então, só lá na cidade de Salvador, eu imagino que tiveram mais de 10 ou 15 mil declarações. Isso num período de 1 ou 2 anos, né? Numa noite, para ter uma ideia, numa experiência com ensino com a mão da causa Senhor Olinga, com a participação de uns 30 instrutores num bairro lá chamado Pau da Lima, numa noite tiveram 500 declarações. Então, essa era a receptividade que tinha na época, porque às vezes a gente ensinava, falava da fé, questão de 15 minutos, as pessoas acreditavam e desejavam ser barrais, né? Então, Porque aí o desafio a era a meto- consolidação. Hoje, o instrumento que nós temos, através do processo de instituto, com seus programas educacionais, as aulas barrais para crianças, os grupos de pré-jovens, os círculos de estudo, as reuniões devocionais naquela época já tinha, né, que a gente chamava de reuniões de orações, né? orações Era o que a gente matinais. orações matinais. Mas esses processos educacionais ainda era muito elementar. Aula para criança tinha, mas não era tão sistematizada como o de hoje, né? Assim, com todas essas lições organizadinhas. Porque quando você fala, só Então, queria voltar atrás, Carlos, um pouquinho nesse momento que você relata, relembra, né? Aquela noite uhum, memorável que só quem estava é que vai entender, né? Com 500 declarações. Como é que era o sistema? A gente fazia uma apresentação pública por uma massa de pessoas ouvindo, falava sobre Deus é um só, a religião é uma só, e todos nós somos irmãos, membros de uma mesma família. E que Deus, de épocas em épocas, aí falava um pouquinho de revelação progressiva, mas com ênfase em apresentava o, Bahá'u'lláh. apresentava o Bab, apresentava o Bahá'u'lláh, apresentava do Bahá como centro do convênio, que hoje, o centro da aliança que Bahá'u'lláh fez com os Bahais, falava sobre alguns princípios que Bahá'u'lláh trouxe, falava de uma administração que ele criou e falava de algumas leis que temos que obedecer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O que vocês acham? Quem gostaria de se tornar Bahá'í também, levanta a mão. Quem O pessoal acredita que levantava a Bahá'u'lláh mão e a gente saía com um cartãozinho de registro para ver se é uma carteira de identidade, que todo Bahá'í tem, para a gente saber onde o senhor mora, onde a senhora mora, para poder convidar para uma reunião.
o cartão era dividido em 3 partes, uma parte ficava com a pessoa na hora, outra parte ia para a Assembleia Local e outra para a Assembleia Nacional. Era muito simples, só que nós éramos muito competentes nessa parte. Mas para consolidar essa gente toda, na época, o Instituto do Rio estava nascendo, porque na Colômbia, o mesmo tendo o mesmo processo de massa estava acontecendo. Só que eles é como se especializaram em consolidar e nós em expandir. Então, o Instituto do Rio nasceu aí. Nós começávamos a aplicar o Instituto do Rio, os livrinhos, eram em papel jornal. O Sou Bahá'í era um outro livretinho que a gente tinha para poder estudar com os novos Bahá'ís. Exatamente. Então, quer dizer, esse era um processo de aprendizagem enorme, né?